Adalberto Piotto. Bom dia, Piotto. Bom dia, Brau. Bom dia a todos. Candidata, seja bem-vinda. Candidata, eu preciso entrar num assunto institucional. A senhora vive em Brasília como deputada e tem experiência nisso, está vivendo a realidade brasileira. Nunca antes na história desse país, desde a redemocratização, nós vivemos uma situação tão inusitada quanto temos hoje. E eu explico qual é essa situação. Já tivemos, obviamente, momentos muito tensos no país, mas se resolvia tudo politicamente. O Congresso discordava do Executivo, o Executivo discordava do Congresso, mas tudo isso é do jogo democrático. De 2019 para cá, nós tivemos a inserção de um elemento que não fazia parte da discussão política, que é o Supremo Tribunal Federal. A senhora disse, estou aqui, me preparei para discutir propostas, mas o prefeito pode tomar uma decisão, promete para o seu eleitor, é eleito, chega ao comando da prefeitura, pode tomar uma decisão baseada no que ele prometeu, ou seja, cumprindo uma promessa, e, de repente, uma canetada de um ministro vai lá e anula uma decisão de um prefeito, inclusive de zeladoria. Essa é uma realidade. A questão das barracas, por exemplo, montadas em calçada, tem uma decisão do Supremo. Mas esse é assunto do prefeito, o assunto do prefeito com a sociedade, com a Câmara Municipal. Como é que a senhora pretende, uma vez eleita, tomar uma decisão que foi baseada no plano de governo, na promessa que a senhora fez, a senhora está cumprindo com o seu eleitor, conseguiu resolver com a Câmara Municipal, de repente vem uma canetada. Como resolver esse drama institucional hoje brasileiro que não está previsto na Constituição? Adalberto, a gente está vivendo alguns anos já, de um grande esgarçamento das relações institucionais. Eu tive a alegria de ser aluna do professor Levitsky, na faculdade, que escreveu o livro Como as Democracias Morrem. E ele fala justamente desse contexto em que as regras formais podem estar sendo cumpridas, mas regras informais de civilidade que regem a democracia vão sendo descumpridas. E a gente olha para tudo isso e se pergunta, e eu me pergunto todos os dias, como é que a gente sai desse nó? Mas acho que vale dizer que não é só o STF que está indo além dos seus limites. O que a gente viu na manifestação da Paulista também é isso. É lideranças políticas não fazendo uma crítica pontual a um ministro, a uma decisão específica, mas colocando em xeque uma instituição inteira. Então, a gente está num contexto que é difícil dizer quem errou primeiro, quem deu o primeiro passo além do que deveria primeiro. E aí eu preciso ser muito sincera para você, não é como prefeita de São Paulo que eu vou resolver essa questão. E acho, inclusive, que a gente precisa ter juízo aqui em São Paulo. Tem questões muito graves que o Brasil está debatendo desde 2013, desde 2014. A população foi à rua para dizer, vocês não nos representam. A gente quer e merece muito mais. E falando um pouco como cientista política e já volto para a candidata, o meu sentimento é que, enquanto sociedade, a gente ainda não conseguiu entender o que é que a gente coloca no lugar. A gente não quer a corrupção, isso está certíssimo. A gente não quer sentir que instituições estão tomando decisões para além do que lhes foi otorgado como direito. Mas a gente ainda não entendeu, enquanto sociedade, qual é o caminho, o que vai entrar no lugar da esquerda, como ela era até então. O que entra no lugar da direita, como ela era até então. Agora, voltando aqui para o meu lugar de candidata à Prefeitura de São Paulo, eu acho que é um erro a gente colocar o debate nacional à frente do debate que acontece aqui. Porque, sim, existe um esgarçamento institucional, mas também existem questões muito pontuais que não estão sendo resolvidas e que impactam muito a vida das pessoas. Enfrentar a máfia do roubo de celular aqui em São Paulo não tem muito a ver com o debate que acontece em Brasília entre as instituições. Olhar para a alfabetização das crianças, expandir as escolas em tempo integral, reorganizar o transporte público. Então, inclusive, acho que é um erro quando candidatos à Prefeitura de São Paulo participam, por exemplo, da manifestação que houve na Paulista, colocando essas questões acima das questões locais. Candidata, isso apequena a cidade. Só me permita, claro. É que nós temos neste momento, como talvez nunca na história desde a redemocratização, o não seguimento da Constituição. Devido ao processo legal, respeito ao Estado Democrático de Direito, separação dos poderes. É isso contra o que a população está reclamando. Talvez não seja na questão pontual que a senhora fez menção, e eu entendo o seu ponto de vista, mas veja só, a senhora disse que o problema da segurança do roubo de celulares não tem nada a ver com a situação do prefeito, mas a segurança é uma preocupação da população e o prefeito vai ser chamado a resolver. Hoje eu tenho decisões do STJ, uma Corte Superior em Brasília, que anulam o trabalho da polícia porque o ministro considera, e isso é um fato real que eu estou trazendo aqui, que a abordagem da polícia foi errada. Qual é a abordagem errada? Num caso específico que eu estou contando. O policial suspeitou que um carro estava transportando droga. Foi lá, abriu, tinha muita cocaína. Não, mas a abordagem não foi legal.
isso só impacta na segurança da cidade. E o prefeito vai ser cobrado disso. E por que o prefeito está sendo cobrado de uma forma até em algum momento injusta? Porque talvez ele tenha ajudado a aprender, porque criou sistemas de segurança, mas vem uma decisão do STJ e derruba todo o trabalho. A população reclama para quem? Reclamava o prefeito, agora está reclamando das cortes superiores. É nesse ponto institucional que eu me refiro, que sim impacta no dia a dia do prefeito. Eu entendo a sua argumentação, eu só tenho uma pequena discordância da conclusão final. E vamos falar do roubo de celulares, que eu acho que é um bom exemplo. Existe, sim, uma grande dissonância entre Congresso, Executivo e os tribunais do Judiciário e por aí vai. Mas qual é o papel da prefeita e qual é o espaço pelo qual eu estou ávida, inclusive? Que é da gente... Beleza, tem um pano de fundo aqui muito complexo para a gente resolver. Mas vamos falar do dia a dia, do que a gente consegue resolver? Eu não acho que a gente está perdendo o controle da segurança na cidade por uma decisão que foi tomada pelo STF. É porque a gente tem um prefeito absolutamente incompetente. Até porque, nesse mesmo contexto nacional, a gente viu Teresina, Piauí, com muito menos recurso do que a gente, conseguir enfrentar essa máfia do roubo de celular e reduzir pela metade o roubo de celular. O que eles fizeram? O que eu espero fazer como prefeita? É um trabalho com as operadoras, primeiro que é uma série de crimes, né? As pessoas acham que a pessoa rouba o celular para ficar com ela. Não é verdade. É um sistema muito mais complexo de gente muito poderosa. Você rouba, se não tá bom, leva para o desmanche, se tá bom, leva para uma loja dentro de um shopping muitas vezes, que vai revender aquele celular. Então é como todo o mercado. Nesse caso, o mercado ilegal. Tem que entender como ele funciona. Trabalhar com as operadoras, como Piauí trabalhou, para rastrear o celular que foi roubado. Quando uma nova linha for ativada, trabalhar com a polícia aqui no estado para mandar uma notificação. E aí, metade das pessoas devolvem o celular. Muitas compram o celular roubado na loja do shopping sem saber. Acham que vão ter um desconto porque não tem nota fiscal. E aí, quem não devolver é intimação. É você abrir inquérito e aí mapear quais são as lojas. Essa é a principal contribuição que a prefeitura pode dar hoje. Só que não dá, que é loja que vende celular sem nota fiscal tem que ser fechada. E é claro que quando você começa a mexer com esses grandes interesses, você tem que ter muito diálogo com as instituições. Tem que trabalhar bem com o governador, tem que trabalhar bem com o presidente da República, com o comando da GCM, comandante da PM, delegado-geral da Polícia Civil. Tem que ter bom diálogo com a imprensa, com a sociedade para explicar o que está acontecendo, com o Ministério Público, chamar eles para conversa. Tá de fato muito mais complexo a vida de um prefeito e de uma prefeita do que era anos atrás. Mas eu vejo tanto espaço para o que a gente poderia estar fazendo e que a gente não faz por mediocridade, por falta de tamanho, que eu tenho certeza que resolver o mundo a gente não vai, mas a gente vai conseguir dar um salto grande.